São Gonçalo de Amarante, o santo que construiu pontes de fé e amor. No silêncio profundo que envolve a alma quando o coração se abre ao sagrado, há histórias que não apenas atravessam tempo, mas continuam a respirar dentro de nós. Histórias que não são apenas lembranças, mas convites. Convites à fé, à entrega, à esperança que não se apaga mesmo diante das dores do mundo. Entre essas histórias, ergue-se, serena e luminosa, a vida de São Gonçalo, um homem que, tocado pela graça divina, fez de sua existência um instrumento vivo do amor de Deus. Há algo de profundamente comovente em perceber como Deus escolhe seus servos. Não segundo a grandeza humana, mas segundo a disposição do coração. São Gonçalo não nasceu cercado de glórias terrenas. Sua história começa de forma simples, quase silenciosa, como tantas outras. E, no entanto, é justamente nesse silêncio que Deus começa a escrever as mais belas páginas da santidade. Voltamos no tempo, para a Península Ibérica, mais precisamente ao território que hoje conhecemos como Portugal, durante o século XII ou início do século XIII, uma época marcada por profundas transformações. A Europa medieval vivia entre guerras, reconstruções e o fortalecimento da fé cristã. Mosteiros surgiam como faróis espirituais, e a Igreja exercia papel central na vida das pessoas, oferecendo direção em meio às incertezas do mundo. Foi nesse cenário que nasceu Gonçalo, na região de Tagilde, próxima à cidade de Guimarães. Desde cedo, algo nele já indicava um espírito inclinado ao divino. Não se tratava de algo extraordinário aos olhos do mundo, mas de uma sensibilidade silenciosa, uma inclinação natural para o recolhimento, para a oração, para o cuidado com os outros. Sua infância foi marcada pela simplicidade, mas também por uma formação profundamente enraizada na fé. Seus pais, tementes a Deus, transmitiram-lhe não apenas ensinamentos, mas um modo de viver que valorizava a humildade, o respeito e a confiança na providência divina. Em um tempo em que a vida era dura e as dificuldades eram constantes, a fé não era apenas um consolo, era uma necessidade vital. Ainda jovem, Gonçalo demonstrava grande interesse pelas coisas de Deus. Enquanto muitos se ocupavam apenas com as tarefas do campo ou com as preocupações cotidianas, ele buscava momentos de silêncio, de oração, de contemplação. Havia nele uma sede que o mundo não conseguia saciar. Essa sede o conduziu ao sacerdócio. Ao sentir o chamado de Deus, não hesitou. Foi ordenado padre e assumiu com zelo sua missão pastoral. Tornou-se pároco em sua terra natal, cuidando das almas com dedicação e ternura. Era conhecido por sua bondade, pela paciência no ouvir, pela firmeza na fé e pela capacidade de consolar aqueles que estavam aflitos. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes conduz seus escolhidos por caminhos inesperados. E com Gonçalo não seria diferente. Após anos de serviço fiel, nasceu em seu coração um desejo ardente, peregrinar até a Terra Santa. Naquele tempo, essa decisão não era simples. Viajar significava enfrentar perigos, longas distâncias, doenças e a possibilidade real de nunca mais voltar. Ainda assim, movido por um profundo amor a Cristo, Gonçalo decidiu partir. Antes de sair, confiou sua paróquia a um sobrinho, acreditando que este cuidaria do rebanho com o mesmo zelo. Com o coração cheio de fé, iniciou sua jornada rumo aos lugares onde o próprio Senhor havia caminhado. A peregrinação foi longa e difícil. Cada passo exigia coragem, cada dia era uma prova de resistência. Mas, para Gonçalo, cada sacrifício era também uma oração. Ele não via o sofrimento como um obstáculo, mas como uma forma de união com Cristo. Ao chegar à Terra Santa, experimentou uma profunda transformação espiritual. Estar nos lugares sagrados, onde Jesus viveu, pregou, sofreu e ressuscitou, renovou sua fé de maneira indescritível. Ali, sua alma foi moldada ainda mais profundamente pela graça divina. No entanto, o tempo passou, mais do que ele imaginava. O que deveria ser uma ausência breve tornou-se uma longa permanência. Anos se passaram antes que ele pudesse retornar à sua terra. E quando finalmente voltou, encontrou uma realidade dolorosa. Seu sobrinho, a quem havia confiado a paróquia, não apenas negligenciou suas responsabilidades, mas também se apropriou indevidamente dos bens e da posição de Gonçalo. Ao tentar reassumir sua função, o santo foi rejeitado, humilhado e tratado como um estranho. Esse momento, que poderia ter gerado revolta ou desespero, tornou-se, na verdade, uma das maiores provas de sua santidade. Diante da injustiça, Gonçalo não respondeu com ira. Não buscou vingança. Não tentou recuperar à força aquilo que lhe havia sido tirado. Em vez disso, escolheu o caminho mais difícil, e mais divino, o caminho do desapego. Aceitou a situação com humildade,
reconhecendo ali não apenas uma perda, mas um chamado ainda mais profundo à entrega total a Deus. Deixou para trás sua antiga vida e retirou-se para uma região mais isolada, próxima ao rio Tâmega, onde passou a viver como eremita. Ali, longe das disputas humanas, encontrou novamente o silêncio que tanto amava. Um silêncio que não era vazio, mas cheio da presença de Deus. Foi nesse recolhimento que sua missão tomou um novo rumo. Sem buscar reconhecimento, sem desejar prestígio, Gonçalo começou a dedicar-se às pessoas mais simples, viajantes, pobres, trabalhadores. A região onde vivia era de difícil acesso, e muitos precisavam atravessar o rio em condições perigosas. Movido pela compaixão, decidiu ajudar. E assim, com esforço e fé, iniciou a construção de uma ponte. Não era apenas uma obra física, mas um gesto profundamente espiritual. A ponte representava ligação, cuidado, serviço. Era uma forma concreta de viver o Evangelho. Sem recursos, sem apoio institucional, contando apenas com a providência divina, Gonçalo trabalhou incansavelmente. E, segundo a tradição, não foram poucos os sinais extraordinários que acompanharam essa obra. Mas antes que os milagres se tornassem conhecidos, o que mais impressionava era a simplicidade daquele homem. Um homem que, tendo sido injustiçado, escolheu amar. Que, tendo sido rejeitado, escolheu servir. Que, tendo perdido tudo, encontrou em Deus a plenitude. E assim, silenciosamente, São Gonçalo começava a se tornar não apenas um servo de Deus, mas um sinal vivo de esperança para todos aqueles que cruzavam seu caminho. Naquele cenário simples, entre o som das águas do rio e o murmúrio constante da natureza, São Gonçalo de Amarante aprofundava ainda mais sua intimidade com Deus. Sua vida tornava-se uma oração contínua, não feita apenas de palavras, mas de gestos concretos de amor. Cada pedra colocada na construção da ponte era, para ele, como uma oferta silenciosa, um ato de fé depositado nas mãos da providência. As pessoas da região, inicialmente curiosas, começaram a perceber algo diferente naquele homem. Não era apenas um eremita solitário. Havia nele uma paz incomum, uma serenidade que tocava profundamente aqueles que se aproximavam. Muitos vinham não apenas para atravessar o rio, mas para ouvir suas palavras, pedir conselhos ou simplesmente permanecer em sua presença. Com o tempo, relatos começaram a surgir. Diziam que, mesmo sem recursos, nunca faltava o necessário para a continuidade da obra. Trabalhadores apareciam inesperadamente, alimentos eram compartilhados em abundância, e dificuldades aparentemente intransponíveis se resolviam de maneira surpreendente. Para muitos, aquilo já era sinal claro da ação de Deus. Entre as histórias que se espalhavam, uma em especial tocava os corações, a de viajantes que, ao chegarem exaustos e sem forças, encontravam acolhimento, alimento e renovação espiritual. Gonçalo não via ninguém como estranho. Para ele, cada pessoa era um reflexo do próprio Cristo. Sua fama começou a se espalhar além da região. Peregrinos passaram a procurá-lo, não apenas pela ponte, mas pela fé viva que ele transmitia. E, mesmo diante desse reconhecimento crescente, ele permanecia fiel à humildade que sempre marcou sua caminhada. Não buscava títulos, não desejava honra. Seu único desejo era servir. E assim, naquela vida escondida aos olhos do mundo, mas luminosa aos olhos de Deus, São Gonçalo continuava a transformar realidades, não apenas construindo uma ponte de pedras, mas edificando pontes invisíveis entre o céu e a terra, entre o sofrimento humano e a misericórdia divina. Com o passar dos anos, a presença de São Gonçalo de Amarante tornou-se um verdadeiro refúgio espiritual para todos aqueles que enfrentavam dores, dúvidas e incertezas. Sua fama de santidade não se construía por feitos grandiosos aos olhos humanos, mas pela constância de sua fé e pela profundidade de seu amor ao próximo. Dizia-se que sua oração tinha uma força especial. Muitos relatavam graças alcançadas após confiarem suas intenções à intercessão daquele humilde servo de Deus. Doentes encontravam alívio, corações aflitos recuperavam a paz, e até situações consideradas impossíveis começavam a encontrar solução. Para Gonçalo, porém, nada disso era motivo de exaltação pessoal. Ele sabia, com absoluta convicção, que toda graça vinha de Deus. Em sua simplicidade, ensinava mais pelo exemplo do que pelas palavras. Seu modo de viver era um convite silencioso à conversão. Não impunha discursos longos ou rígidos, mas sua própria vida era uma pregação viva, uma prova de que a santidade não está distante, mas pode ser vivida no cotidiano, nos pequenos gestos, na fidelidade constante. Apesar da paz que o cercava, sua caminhada não esteve isenta de provações. Houve momentos de escassez, de cansaço físico, de incompreensão por parte de alguns. Nem todos aceitavam sua forma de viver.
Alguns o viam com desconfiança, outros questionavam sua autoridade espiritual. Ainda assim, ele permanecia firme, sem permitir que a crítica ou a dúvida abalassem sua confiança em Deus. Nos momentos mais difíceis, recolhia-se ainda mais na oração. Era ali, no silêncio profundo do encontro com o Senhor, que encontrava forças para continuar. Sua fé não era superficial, mas enraizada, resistente às tempestades da vida. Assim, entre desafios e graças, entre silêncio e serviço, São Gonçalo continuava sua missão com uma fidelidade que inspirava todos ao seu redor. Sua vida, simples e escondida, tornava-se um testemunho poderoso de que Deus age com maior intensidade justamente nos corações que se entregam sem reservas. À medida que o tempo avançava, o corpo de São Gonçalo de Amarante começava a dar sinais de cansaço. As longas jornadas de trabalho, as noites em oração e a vida simples, marcada por renúncias, deixavam suas marcas. Ainda assim, sua alma permanecia firme, sustentada por uma fé que não se abalava. Mesmo com a saúde fragilizada, ele não abandonava sua missão. Continuava acolhendo os que vinham ao seu encontro, oferecendo palavras de consolo, orientação e esperança. Seu olhar, sereno e profundo, parecia enxergar além das aparências, tocando diretamente o coração das pessoas. Havia nele uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de uma íntima união com Deus. Aqueles que se aproximavam sentiam isso de forma quase inexplicável. Era como se, ao estar perto dele, o peso da vida se tornasse mais leve. Com o tempo, começou a perceber que sua jornada na Terra se aproximava do fim. Não com medo, mas com serenidade. Para alguém que havia vivido tão profundamente unido a Deus, a morte não era um fim, mas um encontro. Um retorno àquele que sempre foi o centro de sua existência. Nos seus últimos dias, manteve-se recolhido, intensificando ainda mais sua vida de oração. Não buscava reconhecimento, não desejava despedidas grandiosas. Sua vida sempre foi marcada pela simplicidade, e assim também desejava que fosse sua partida. Mesmo assim, aqueles que conviviam com ele percebiam algo diferente. Havia uma espécie de luz tranquila em seu semblante, uma paz ainda mais profunda do que a habitual. Era como se sua alma já começasse a contemplar aquilo que os olhos humanos não podiam ver. Quando finalmente chegou o momento de sua passagem, tudo aconteceu de forma serena. Sem agitação, sem temor. Apenas silêncio, oração e entrega. Como quem adormece suavemente após uma longa caminhada, São Gonçalo entregou sua vida nas mãos de Deus. E naquele instante, o homem simples, o servo fiel, aquele que construiu pontes e restaurou corações, deixava este mundo, mas sua presença, sua história e sua fé continuariam vivas, ecoando através dos tempos. Após a partida serena de São Gonçalo de Amarante, não demorou para que sua memória se tornasse viva no coração do povo. Aqueles que o conheceram começaram a partilhar suas experiências, seus testemunhos, as graças recebidas por sua intercessão. O homem simples que viverá à margem das honras humanas passava, agora, a ocupar um lugar especial na devoção popular. A ponte que ele ajudou a construir permaneceu como um símbolo concreto de sua missão, mas sua maior obra não era feita de pedra, era feita de fé. Era visível na transformação daqueles que, de alguma forma, haviam sido tocados por sua presença. Muitos continuavam a visitar o local onde viveu, rezando, pedindo graças, confiando suas dores e esperanças àquele que, em vida, tantos acolheu. Com o passar do tempo, os relatos de milagres atribuídos à sua intercessão aumentaram. Curas inexplicáveis, reconciliações familiares, proteção em momentos de perigo, tudo isso era associado à sua oração junto a Deus. A devoção a São Gonçalo se espalhou por diversas regiões, atravessando fronteiras e alcançando outros países, especialmente o Brasil, onde seu nome passou a ser invocado com carinho e confiança. A Igreja, atenta à fé do povo e aos sinais da graça, reconheceu oficialmente sua santidade. Seu processo de canonização confirmou aquilo que o coração dos fiéis já sabia: Gonçalo havia vivido de maneira exemplar o Evangelho de Cristo. Sua vida era um testemunho autêntico de humildade, caridade e total entrega a Deus. Ao longo dos séculos, sua devoção se manteve viva. Em muitas comunidades, especialmente entre os mais simples, ele é lembrado não apenas como um santo distante, mas como um amigo espiritual próximo, alguém que compreende as dificuldades da vida e intercede com ternura pelos que sofrem. Até hoje, festas, procissões e orações continuam sendo realizadas em sua honra. Sua história segue sendo contada, não como uma lembrança do passado, mas como uma fonte viva de inspiração para o presente. Em um mundo tantas vezes marcado pela pressa, pelo egoísmo e pela falta de sentido, a vida de São Gonçalo nos recorda que é possível viver de outra forma, com mais fé, mais simplicidade e mais amor.
Ele nos ensina que não é preciso realizar grandes feitos aos olhos do mundo para alcançar a santidade. Basta viver com fidelidade aquilo que Deus coloca em nosso caminho. Amar, servir, perdoar, confiar. Pequenos gestos que, quando feitos com o coração voltado para Deus, tornam-se eternos. E talvez seja esse o maior legado de São Gonçalo, mostrar que cada vida, por mais simples que pareça, pode se tornar uma ponte. Uma ponte entre o desespero e a esperança, entre a dor e a consolação, entre o humano e o divino. Agora, em espírito de recolhimento, elevemos juntos uma oração, confiando nossas intenções à sua intercessão. Ó glorioso São Gonçalo, servo fiel de Deus, que em tua vida escolheste o caminho da humildade e do amor, olha com bondade para nós que hoje recorremos à tua intercessão. Tu que conheceste as dores da injustiça, mas respondeste com perdão. Tu que viveste o desapego, confiando plenamente na providência divina. Tu que acolheste os necessitados e fizeste de tua vida um serviço constante. Intercede por nós junto ao Senhor. Ajuda-nos a sermos mais pacientes nas dificuldades, mais firmes na fé, mais generosos no amor ao próximo. Ensina-nos a confiar em Deus mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Alcança-nos a graça que tanto necessitamos. Faça aqui, em silêncio, o seu pedido, se for da vontade de Deus, e fortalece nosso coração para aceitarmos com serenidade tudo aquilo que Ele permitir em nossa vida. Protege nossas famílias, consola os aflitos, dá esperança aos desanimados e conduz-nos sempre pelo caminho do bem. Ó São Gonçalo, construtor de pontes, ajuda-nos a também sermos instrumentos de paz, levando amor onde houver ódio, fé onde houver dúvida, luz onde houver escuridão. E que, ao final de nossa caminhada, possamos, assim como tu, encontrar-nos com Deus e descansar em sua eterna paz. Amém. E assim, ao contemplarmos a vida de São Gonçalo de Amarante, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos. A reconhecer que, mesmo em meio às imperfeições e limitações, Deus continua nos chamando. Continua nos convidando a viver uma vida de sentido, de entrega, de amor. Que essa história não permaneça apenas como uma lembrança, mas se torne um impulso. Um convite silencioso, porém profundo, a viver com mais fé, a caminhar com mais confiança e a nunca esquecer que, mesmo nos caminhos mais difíceis, Deus nunca nos abandona. Que a paz de Deus permaneça em seu coração, hoje e sempre. Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e continuar recebendo histórias incríveis como essa. Sua participação faz toda a diferença. Deus abençoe.